Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos pedindo aos guardiões que adentrem o nosso lar com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo toda a retirada de formas, pensamentos e sentimentos, fazendo toda a proteção. Nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando esse elo de luz, de amor, de fraternidade, de esperança, para que assim possamos expandir os nossos corações, expandir a nossa consciência. E nesta tarde, temos uma tarde de estudo de muita serenidade, de muito equilíbrio, de muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vai gravar? Já a gente já gravando. está gravando. Já está, nem vi. Tá gravando. A gente inicia pelo prefácio, tá? Algo na primeira página. Não. Eu tenho no parágrafo que começa assim: nossos apontamentos. Pode ler, Ledinha. Pode ler? Nossos apontamentos nesta obra constituem uma reflexão singela sobre a importância da bondade em nossa convivência, como sendo a maior proteção contra os assaltos impiedosos da sombra que ainda resiste em nós próprios, e com o qual o mal organizado procura avançar suas iniciativas de colonizar mentes. Seguindo a orientação de nossos tutores maiores, desenvolvemos nos textos seguintes a continuidade da história do Grupo X. Enquanto no primeiro livro destacamos a força destrutiva dos conflitos no relacionamento humano, desta feita ressaltamos a teia vibratória que envolve o homem carnal nas esferas espirituais quando descuida de aplicar o perdão genuíno. Então, assim, ele tá explicando como que vai ser esse segundo livro. E que o perdão é o X da questão, né? Quem perdoa, liberta. Por isso liberta. O nome do livro. Quem perdoa, liberta. Né? Mas eu acho que tem algo que é bem interessante, né? A gente vem falando novamente, né, dessa colonização dessas mentes. E aí a gente volta. Esse livro é de 2010. Foram 3 livros, né? Oi. Quem perdoa liberta ou os servidores da luz? Quem perdoa liberta. Eu estudei errado. Então, adiantou-se. Quem perdoa liberta. Esse é o segundo. A gente fala o quanto dessa colonização dessas mentes. E aí, se a gente for fazer, né, assim, vamos parar para pensar em 2010. Como que estava o mundo em 2010 e como está o mundo hoje em dia. Se passaram 13 anos. O quanto de coisa. Nesse despertar aí que não veio. Sim. Então, assim, as trevas, elas sempre vão estar ali. Elas sempre existiram. Sempre. Elas sempre existiram. Então, assim, a luz existe, mas as trevas também. Elas estão sempre em alerta para quando a gente baixa a guarda, quando a gente não aprende, para nos arrastar com eles, né? É isso aí, a gente vai vendo durante toda essa nossa conversa. Algo mais? Eu só marquei na página 13, não sei se
o parágrafo meu é no final da página que começa assim: nosso objetivo, mas eu marquei só os 2 últimos parágrafos dessa estrofe aqui. Mas eu posso ler todo ele para vocês se situarem. Marquei Acho esse todo também. Então, nosso objetivo central, no entanto, é estimular a misericórdia nos sagrados laços da convivência, por meio da psicologia da iluminação proposta por nosso Mestre e Senhor, estendendo-nos as mãos uns aos outros e aceitando-nos com legítima fraternidade nas atitudes. A misericórdia é a porta de entrada para o perdão. Perdão é a aceitação da vida e do outro como se encontram e como são, e quem perdoa liberta. Eu marquei essa parte Fala do que a perdão. gente tem que estar imbuído desse sentimento, principalmente não no conjunto todo da nossa vida, mas principalmente quando a gente está voltado no trabalho, que a gente tem que estar mais sintonizado e não ficar, como que eu vou colocar? Não ficar ressentido quando vier alguma explanação que a gente talvez não concorde. A gente não deve levar para o lado pessoal e passar sem ressentimento. Eu acho que seria isso. Então, você trouxe para o ambiente do grupo. Do nosso estudo. Uhum. Do grupo. Então, vamos lá. O que acontece no ambiente do grupo? A gente tem diversas opiniões, né? E é aquilo que eu sempre falo, a gente vai encaixando as opiniões. Vai encaixar a opinião, vai encaixar a vibração. Nem sempre a gente vai conseguir encaixar totalmente. Às vezes a gente vai ter que aprender o quê? A ceder. A trabalhar nesse sentimento. E, principalmente, eu vou dar o meu exemplo, tá? A Valéria é assim, mas a atitude da Valéria é diferente. Então, o que eu não gosto é a atitude da Valéria e não a Valéria. E muitas vezes as pessoas trazem para o pessoal. Ô, pessoal. A Valéria tem as dificuldades. Não, são as dificuldades são a forma como a Valéria pensa. Se a gente conseguir fazer essa distância, a gente tem uma convivência melhor. Agora, quando a gente leva no pessoal, aí é onde a gente se magoa. É assim que eu vejo. É onde a gente se magoa porque a gente começa a pontuar a pessoa. A gente começa a ver coisas, muitas vezes, que não existem, porque a gente entra no julgamento. É assim que eu vejo. Entendi. É que vocês já colocaram isso para a gente realmente, separar o fato da pessoa, né? Às vezes Que é só a- aquele momento, aquela atitude que a pessoa tomou, mas não a pessoa é assim. Foi só a maneira como falou, como colocou. Às vezes a gente se fala, nossa, que coisa, né, estranha ela falar isso. Não é. É o pensamento, a opinião dela, mas não é ela, no caso. É aquele momento, a opinião daquele momento. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, que foi minha aluna, e ela estava relembrando as coisas que eu falava dentro de aula, de sala, né? Que assim, era uma das coisas que ela lembrou. A gente entrava para dar aula e eles sempre estavam no Sim. aquele, né, aquele frenesi. E eu sempre falava assim, meu, vamos acalmar, vamos respirar, vamos fazer, porque na hora que eu tiver começado a aula, como que vai ser? Na hora que vocês começarem a passar mal. Como que vai ser? Vai ser o corre-corre? Né? E ela estava lembrando disso. Então, assim, não é uma coisa que eu falo agora. Sempre foi. Porque é uma das coisas que a gente mais fala. Não tem como. Na hora que, assim, a gente tenta fazer um ambiente fraterno. Só que a psicosfera não tá para o ambiente fraterno. Então, a gente tem que ir o quê? Para um ambiente que a gente vai ter que orar e vigiar. Porque se a gente não orar e vigiar, a gente vai cair.
Então, assim, é o fator, a Valéria é chata. A minha atitude é chata, mas eu não me considero uma chata. Mas a minha atitude é chata, porque eu vou ter que, ó, por favor, por favor, Você tem que organizar, tem que entendeu? organizar Então, o grupo. nessas atitudes é que criam as celeumas nos grupos. Porque se a pessoa não está bem que está do outro lado, se a pessoa quer falar, se a pessoa quer expor todos os sentimentos, é aí onde ela vai bater de frente. É onde ela vai se sentir chateada. Poxa, mas acontecia antigamente. A gente vivia uma época mais fácil. Hoje, a gente não vive. E aí onde a gente precisa se adequar. E essa adequação nem sempre é fácil. Demora tempo, tem gente que demora mais, tem gente que é menos, né? Algo mais? Não. Não. Não? Agora vem a Encerramos introdução, o né? prefácio? Sim. Então vamos para a introdução. Na primeira página da introdução. Marquei os 2 primeiros. Então vamos lá. O exame sincero dos motivos de nossos conflitos interiores não poderá jamais menosprezar a necessidade de averiguar criteriosamente a natureza das relações que travamos uns com os outros. A psicologia de Jesus é a de valorização dos potenciais da alma por meio da tolerância mútua e incondicional. Ele deu exemplos infinitos sobre a importância de ressaltar a luz alheia no convívio diário. Então, é isso que você está falando, que acabamos de conversar, que a gente não pode se pegar numa determinada coisa da pessoa. Todo mundo tem o seu lado bom, nem é tudo sombra, não é verdade? Não. Não, se a gente for falar de uma pessoa que faz coisas que não são legais, né? Vamos dizer assim, de uma pessoa que mata, ela tem um lado luz dela. Talvez ela não veja esse lado luz, mas ela tem. Ela tem um lado que toca ali do amor, né? Uma das coisas que mais, assim, pelo menos me chama muito a atenção é aquilo que eu sempre falo para vocês. E às vezes eu acho que eu sou até cansativo. Quando a gente trabalha em desobsessão, a gente sempre vai ver o lado luz da pessoa. Sempre tem um lado bonito desse espírito. É que ele se perdeu. Em algum instante ele se perdeu. A dor dele foi muito maior. Mas existe uma beleza. Então existe isso. Só que a gente potencializa muito o negativo. A gente dá um peso muito grande. E aí onde fica tudo muito dolorido, né? Muito pesado, muito drástico, muito, assim, fica muito denso. É porque a gente vai ajudando nesse fator dessa densidade. É assim que eu vejo. E vocês? Sim. Assim. Nesse outro parágrafo seguido aí, fala aqui que Jesus falou, né, de nós. Vós sois a luz do mundo. Ele não só afirmou nossa potencialidade, como foi além. Indicou onde essa luz deve brilhar, no velador, onde todos possam ver. Quer dizer, todo mundo tem uma luz própria, uma luz boa, e a gente tem que brilhar para as pessoas também enxergarem a nossa luz e a gente enxergar a luz das pessoas, né? É isso aí. Estava Como que a falando dos gente 2 faz? capítulos antes, 2 anteriores. Ó, e como que a gente faz para essa luz? Né? A gente trabalha no ego, né, para mostrar para todo mundo, eu brilho, ou a gente trabalha na humildade? Na humildade. É na humildade. Brilha Teria muito que ser na mais. humildade. Brilha muito mais. Né? Porque É aí aquela é coisa a sua, Brilha o muito seu mais. dentro, né? O seu dentro, aquela coisa, você não Que a precisa pessoa mostrar. realmente, não está fingindo. Porque assim, quando a gente vibra né, quando a gente traz essa luz na humildade, ela brilha realmente, né? Ela é luz, ela é sinceridade, ela tá no olhar, ela tá no sorriso, ela tá ali acolhendo.
né? A gente sente, né? A gente sente na vibração, a gente vibra nessa intensidade. Quando é no orgulho, como é que é? E já Mas É no sentimento contrário, né? é a soberba, aquela coisa toda, é né? isso que eu ia falar, é mais assim, né? Eu sou Eu ia melhor do falar que o você, certo, né? é soberba, Eu sou melhor do que você, né? Ó, tá vendo? Ó como eu brilho aqui, ó. Uhum. então, é aquela coisa que a gente fala muitas vezes, a gente não tá mais na quinta série. A gente nem quinta A, nem quinta B. A A gente está na gente série cresceu. única agora. A gente está na série única. Então a gente tem que Agora andar, sim, né? E a gente acredita nessa luz que a gente tem dentro de nós. Esse é o principal. Eu acredito que eu tenha uma luz que me faz brilhar, que me faz me fortalecer, porque eu preciso começar por mim para depois eu fazer pelo outro. Eu não consigo fazer pelo outro antes de mim. Porque se eu não confiar nessa luz que existe, que é essa centelha de Deus que ele nos deu, aí a gente não consegue. Né? A gente... Como é luz, que eu eu vou tenho dar? luz, Como é eu que eu vou dar uma projeto coisa que eu luz. não tenho? Não é o seu Julene que falou pra gente? Eu sou luz, eu tenho luz, É eu o projeto veludo. luz? É o veludo que fala para nós, numa proteção. Mas a gente acredita, a gente expande essa luz. Esse é o principal. A gente sentir. Acreditar, a gente pode até acreditar. Mas a gente sente isso. Quando a gente fala, Tem eu dias que a sou gente, luz, eu tem dias tenho, que a gente sente mais. eu Tem projeto dias que a gente luz. sente um pouquinho Projeto menos. luz, isso aí. E aí é onde que a gente precisa parar. Por que que eu não estou sentindo? O que que está me travando? Porque não é o outro. Sou É eu. nossa. O que que está me bloqueando nisso? Eu acho que esses livros têm nos trouxe reflexões nesse sentido, né? Muito claramente. Somos nós. São as nossas escolhas. Não é escolha nem de um nem do outro. É a nossa. É aonde que a gente vai querer seguir. E aí, que mais? Eu marquei dois. Depois. Isso. Fala, Virginia, qual é o seu? Eis o princípio das relações sadias e Não libertadoras, é um livro que eu marquei, pode a falar. seletividade mental para a luz e a beleza exuberante que cada criatura carrega em si mesma. Somente assim expandimos nosso próprio potencial de qualidades e nos envolvemos na agradável psicosfera da bondade, que é a filha primogênita da misericórdia. Cientes do nosso hábito infeliz de criticar, julgar e maldizer, torna-se imprescindível uma literatura que investigue uma das mais destrutivas doenças da convivência em grupo, a desconfiança. A desconfiança é o resultado emocional dos julgamentos crônicos. É o que você falou, o que é que está esbarrando, o que é que está dificultando, de repente, essa coisa da desconfiança, uma crítica mal colocada, um pensamento não produtivo, aí a gente esbarra aí. E aí, né, é aquela coisa assim. Esse é o nosso ajuste, né, de convivência. Aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a não julgar, né? E aí eu vejo uma coisa, né? Por que que a gente julga? Por que que a gente vem com esses sentimentos? Não Não é sei. defesa? Mas, Ah, é Não, defesa, eu ia sim, falar, é Valéria, defesa. é eu não sei defesa. se A sabe gente por ainda quê está que nisso ainda. Valéria, eu tenho isso dentro de mim, esse julgamento é muito forte. Eu trabalhei em sala de audiência criminal. O réu entrava, eu já sentenciava ele. Aí o juiz falava para mim assim, Solange, você não pode ser assim. Eu também já fui desse jeito. Eu comecei como promotora, agora sou juiz. O doutor Getúlio falava para mim,
calma, acalme seu coração, vamos averiguar o processo, as provas. Mas ele entrava, o que eu já li, eu já sentenciava a pessoa. E eu nem vi esse lado bom dele, eu só vi o lado ruim. Eu só vi esse lado ruim. Infelizmente, eu só enxergava esse lado ruim da pessoa. Assim, e o que eu vejo, né? O que eu tenho tentado estudar, isso é defesa. A gente vai se defendendo. A gente busca uma defesa que está lá no inconsciente. Então, o julgar, o condenar, eu estou me defendendo. Que são as nossas Mesmo que ele remitências. não tivesse falado nada, feito nada diretamente para mim? Mesmo que ele não tivesse feito nada para você. Você já tem, assim, como que é? É uma coisa que você talvez traga de uma outra encarnação. Eu já eu já faço a minha sentença. Eu não quero nem ouvir, eu já nem ouço. É o que diz no parágrafo seguinte aqui, é o juízo de valor, né? É o que você julga a pessoa ali no seu valor, né? Você Eu acho acha que sim. Mas assim, talvez não seja o valor desta vida, e sim Não. os valores que vieram de outras vidas estão lá no inconsciente, e aí Entendi. vai para interno, esse né? julgamento. É. Porque assim, tudo na vida tem três lados, né? A gente foi aprendendo. Tem o nosso, tem o da pessoa e tem a verdade, que é de Deus, né? A verdade é de Deus. A gente tem uma parcela da verdade e o outro tem outra parcela, né? Cada um tem a sua forma. Quem Sua tá verdade. certo é Deus, né? Que é o único que pode julgar. E ele não julga. Ele sempre fala: você fez seu melhor, então continue caminhando. Então são coisas que realmente a gente vai angariando, vamos dizer, com as nossas reencarnações, né? E vai ficando. Algo mais? Eu marquei os outros 2 inteirinhos. Pode falar. A pior descrença na vida não é a que diz respeito a Deus. A mais maléfica descrença é a que temos em relação ao nosso próximo. Deus tem leis imutáveis, incorruptíveis diante de nossa vã soberba. O mesmo não ocorre em relação ao próximo, com quem mantemos laços energéticos delineadores de nosso destino e de nossa vida. O próximo, em qualquer grau de relacionamento em nossas expressões humanas, é o olhar de Deus aferindo continuamente nossa atitude em sua criação. Deus, mesmo quando desacreditado por nós, continua ativamente crendo em nós. Quanto ao próximo, todavia, a descrença é lixo atirado que vai infestar a convivência. Mesmo a gente fazendo coisas erradas, ele ainda continua acreditando na gente. Ele não desacredita em momento algum. Mas eu acho que o mais interessante desse pedaço é que, assim, se a gente conseguisse olhar o nosso próximo olhando Deus, a gente conseguiria a solução. É o que ele fala, né? E a gente não consegue ver o nosso próximo com essa bondade que Não. ele nos transmite. A gente, E aí, e aí, assim, a gente tem que tentar retornar. O porquê que eu não consigo ver o meu próximo como Deus? Porque eu vejo, eu trabalho no negativo. Eu não vejo o lado bom. Eu não vejo o positivo que a pessoa está tentando. Aquele passinho que é minúsculo, mas ele está tentando. Ele está deixando de fazer aquilo que ele já traz, de um tempão para dar aquele passinho.
né? E a gente não vê. E talvez a gente não veja, talvez agora me veio aqui esse insight, a gente se vê como filho de Deus? A gente se sente como filho de Deus? Aquele filho que é amado, é protegido. Sim, Porque se a gente não se sente, a gente não vai ver o outro. sim, eu me sinto, sim. Eu me sinto, sim. Trouxe reflexão, tá vendo? Todo mundo ficou assim, hum, hum, será? Né? Eu marquei Você o ia próximo continuar? também de baixo. Tá. A fé no próximo é o canal de sintonia da fé no Criador. A fé no próximo é o canal de sintonia da fé no Criador. Se não aprendermos a estabelecer uma relação de confiança com a luz do próximo, ficaremos sob a tutela do clima da desconfiança, isto é, indispostos a fiar com o nosso irmão o clima da genuína amizade, que respira tolerância, bondade e afeto. E, sem confiança, não existe imunização contra as pragas da idealização, da maledicência e do julgamento. A idealização patrocina a cobrança, que surge das expectativas exageradas. A maledicência espalha a mentira, no intuito de menosprezar, e o julgamento separa corações. Nossa, isso aqui foi uma paulada no meio da ideia. Ó, a fé no próximo é o É, canal de sintonia da fé da no fé Criador. no Criador. Criador. Se eu não tenho fé no próximo, eu não tenho fé no Criador, A sintonia com ele. né? Se eu não acredito que ele vai poder dar aquele passo, eu não acredito no Criador. E aí onde que você fala? Quando eu vejo o meu irmão que eu tenho dificuldade, se eu conseguir ver Deus, eu tenho a solução. É complexo, não é? É. Uhum. É bem complexo. Não é tão. E é por isso que eu falo, nós nos sentimos filhos desse Deus que é de misericórdia, que nos protege, que nos fortalece em todos os momentos, é a reflexão. A gente sente filho de Deus, mas a gente não vai tão profundo dessa forma. A gente sentia-se filho de Deus, mas de uma maneira rasa, superficial, não tão profundo, olhando o meu próximo com todo esse amor, com toda essa. Como é que eu vou colocar? Com todos esses valores que a gente não enxerga, porque são valores, né? Que a gente não observa no outro, que todos têm. E aí, assim, é onde que se a gente fizer um exercício de buscar algo positivo em nós e buscarmos 2 positivos no nosso próximo, a gente vai estar começando a se exercitar. Porque todo mundo que está ao nosso redor tem algo de positivo. Sim. Mas a gente faz o quê? A gente ilumina a sombra. E aí onde a gente volta? Por que que eu ilumino a sombra? Porque eu estou na competição. Eu estou no ego. Eu estou me defendendo. Porque Deus não se defende de nada. E continua Quando acreditando vocês... em nós, né? Ele ainda fala assim, Entendi, Virgínia. O que você disse? A Virgínia falou, não E, entendi. e Deus ainda continua acreditando em nós. Ah, Faz tudo isso, não é? Olha só. ele É só fala assim, né? soberania. Eles vão crescer, um dia eles vão crescer. É, vão é, amadurecer. mas você falou uma coisa, era ou ainda é a imaturidade espiritual. Agora Uhum. a gente está despertando, a gente pode começar a ver as coisas com outros olhos, né? Que antes a gente não enxergava. E agora a gente enxerga um pouquinho, assim, um pouquinho. Eu acho que o fator da imaturidade
ela existe, né? E quando a gente começa a enxergar um pouquinho, a gente só é uma reflexão. A gente deixa realmente essa imaturidade de lado, a gente começa a tentar caminhar para a maturidade, ou a gente continua se enganando, entre aspas. Eu dei o passo, mas eu não dei o passo. Essa eu vejo que é o grande problema da Terra hoje em dia. A gente buscou muitos cursos, a gente buscou coaches, a gente fez um monte de estudos, né? Desde, acho que faz o quê? Uns 5, 6 anos, o que teve de estudo de autoanálise, de autoconhecimento, com um monte de coaches, com um monte de... E não estava ligado à religião, não. Estava ligada realmente a esse desenvolvimento neurolinguístico. E aí? A gente só foi lá, fizemos os cursos, colocamos uma roupagem ou exemplificamos? Eu estou falando não só de nós, eu estou falando da Terra em si, porque tivemos todo essa condição, né? E aí cada um vai conseguir responder por si mesmo, né? Mas a gente teve essa busca aí desse autoconhecimento que veio fora da religião, sem nenhuma filosofia, né, em si. Filosofia que eu quero assim, presa a uma religião. Não tinha, sem dogma nenhum, mas veio trazendo autoconhecimento. E aí, se transformaram? Se tornaram melhores? Conseguiram trazer isso? É uma reflexão. Bora lá. Vamos parar ou não? Vamos, 6:02. A gente parou. É preciso acreditar. É preciso acreditar um tanto mais nos potenciais na luz.